E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Quando vem um homem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Confia em Deus. Irmã Franciele cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confie em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só. Confia em Deus
que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Quando vem um homem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. Ouvintes, a coisa mais estranha para o mundo gentílico, chamado cristão, é o termo "assim diz o Senhor". Isto porque o Evangelho ficou compilado pelos sistemas e condicionado ao "assim diz" a denominação. Assim diz o PhD. Assim diz o teólogo. Não há "assim diz o Senhor". E quando viesse a surgir realmente o "assim diz o Senhor", logicamente, os sistemas não poderiam aceitar, porquanto eles acham que o Senhor só pode falar através deles. Então eles dizem, Deus é formado de 3 pessoas distintas,
Mas isso é assim diz o homem. O assim diz o Senhor não é. O assim diz o Senhor é isso. Eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê também o Pai. O assim diz o Senhor é: e o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O assim diz o Senhor diz: manifestei o teu nome aos homens. O assim diz o Senhor diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O assim diz o Senhor afirma que Jesus é príncipe, príncipe é filho, Pai da eternidade. O assim diz o Senhor também diz que Pai, Filho e Espírito Santo se manifesta em Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Portanto, assim diz o Senhor, diz, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que significa batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é assim diz o Senhor. Agora, assim diz a senhora denominação, a teologia, o homem, o pseudo-intelectual a respeito de Deus, ele vai aceitar isto. Porque, na verdade, o assim diz o Senhor vem por fora de tudo isto. A Bíblia diz, como eles bem sabem, que quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, tinham a palavra final sobre Messias, sobre Deus e tudo. A palavra veio a João, um comedor de gafanhoto com mel, coberto com a pele, exalando mau cheiro, barbudo, lá no deserto. Ah, mas isso teria que vir através de Caifás, do doutor Caifás, do doutor Anás. Aí está a grandeza de Deus. Elias, por exemplo, foi um homem que não portou, como todos os profetas, como todos os servos de Deus, credencial do sistema humano. Ele não tinha currículo de sistema humano, sistema religioso. Tanto que, no seu tempo, havia um conselho de ministros composto de 400 ministros, que eram os ministros que falavam a respeito de Deus com Acabe e Jezabel. Falavam somente para agradá-los. Era aquele tiracisco, sistema tiracisco do governo, que para sobreviver depende da política, de políticos e do sistema do Estado, fazendo assim uma grande igreja meretriz com suas filhas. Como o espírito de Elias contesta e protesta
confronta com esse espírito. João Batista condenou Herodias e o seu casamento ilícito com o Estado, com Herodes. E por isso perdeu a sua cabeça. Foi morto criminosamente. Mas nunca a morte pôs fim ao ministério de Elias. Nunca a morte pôs fim ao ministério enviado por Deus. Depois que ele diz tudo que o Senhor, preste bem atenção, tudo que Deus, o Senhor, o encarregou de dizer, como assim diz o Senhor, então ele sai de cena e não importa a maneira que saia, sempre é uma maneira escandalosa, contraditória. Porque os homens têm que tropeçarem na grande pedra de tropeço, na rocha de escândalo, que é o Senhor Jesus Cristo, mas não propriamente na pessoa divina do Mestre Jesus, mas sim na palavra, porque, na verdade, ele é a palavra, e a palavra é assim diz o Senhor. Então, Elias, voltemos lá. Ele foi um profeta provado, vindicado. Assim sendo, o povo devia haver se arrependido sobre sua mensagem. Isso aconteceu? Mas, ao invés disso, zombaram dele, ironizaram. Oh, sim, disseram eles. Que isto? Nós temos bastante chuva. Chama lá o doutor Zedequias. Vamos reunir o conselho de ministros nosso, para ver o que eles falam sobre esta mensagem aí. Porque o homem se fez Deus. Ele disse, olha só, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O homem está se fazendo Deus. Por quê? Porque vamos dar divindade somente a Maria. Nós temos que dar divindade a Pedro, a João, a Paulo, a todos os apóstolos. E mais do que isso, a divindade está na terra. Através de quem? Através de quê? De qual veículo? É, sem dúvida alguma, através do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando dizem que Maria, a Virgem Maria, era divina, claro, sim, ela foi bem-aventurada, esteve no Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo, conforme a Bíblia nos mostra, tanto quanto a Maria Madalena. E todos, então, passaram a ser divinos. Por quê? Eles estavam com o Espírito, que é assim diz o Senhor. É assim que diz o Senhor através de Joel. Lá no passado, Pedro usou a Bíblia que eles tinham em mãos e sabiam, conheciam-na de cor. Olha só que coisa maravilhosa! Quando o profeta de Deus vem e diz, a divindade está na terra. Você atribui divindade a santos do passado.
E há pessoas escolhidas politicamente e religiosamente para serem divinas. Não, você tem que entender isto. Pesa-lhe esta responsabilidade, que é fruto de um privilégio muito grande, porque é fruto da fé, da escolha de Deus, da eleição e da predestinação. Então você é divina, você é divino. Isto quer dizer o mistério da piedade, que é Deus em carne, sendo sujeito às mesmas paixões como Elias foi. Deus em carne, sendo sujeito a sofrer, a errar, mas nunca erra espiritualmente. O corpo de Cristo, sob o mistério da piedade, erra aqui embaixo, mas lá em cima não. Jó tinha problemas aqui embaixo, mas lá em cima ele não tinha problemas. Seus amigos estavam sem problemas aqui, mas lá em cima eles estavam complicados. Essa aqui é a grande diferença. Então, quando o homem vem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. Se você tem a mensagem, vive a mensagem, crê na mensagem, a mensagem está em você. Então você e a mensagem são um. E a mensagem é Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E veja lá em São João 17, a chamada oração sacerdotal que ele fez. Esse sim, esse é assim diz o Senhor. Não é assim diz o sistema mais velho ou mais novo. Não é assim diz a nova teologia. Não é assim diz o PhD. Isto é assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor diz para a mulher até do jeito que ela deve se vestir. O assim diz o homem, diz que Deus quer o coração e nada mais. O assim diz o homem, cumpre a profecia de Paulo. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Trazendo assim diz o reverendo fulano. Assim diz o reverendíssimo fulano. Assim diz o PhD fulano de tal, o grande doutor. Mas amontoados para si, para ensinarem, para dizerem assim diz o sistema, assim diz o doutor, que não tem importância, que isso é fanatismo, isso é coisa de Pentecostes, isso é coisa de profeta, isso é coisa de fanático. Mas o eleito de Deus, o predestinado, ama-o assim, diz o Senhor, porque isso está dentro dele. É o seu ser. Eu sou é isto. É o assim, diz o Senhor em você. Isto é o eu sou. É Deus em você. É o mistério tríplice de Deus, que é Deus em Cristo, Cristo em você, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e me abençoou também. Amém.